Olá, gente, como é que vocês estão por aí? Eu tô aqui com carinha de final de ano, né? Mais descontraída um pouquinho, mas já era para ter gravado esse videozinho ontem, falando um pouquinho sobre o trabalho que foi realizado no último dia 20, né? Sexta-feira, às 18 horas, a mesa metatrônica axiatonal quântica relacionada à quebra de padrões, as programações que foram feitas em relação a nós enquanto humanidade. Foram, acho que comigo, 30 pessoas que participaram desse processo. Ontem a gente teve uma reunião pelo Zoom, que durou quase 3 horas, foi 2 horas e meia, onde a gente continua aqui no processo dos relatos da importância que foi e que está sendo esse trabalho, porque a gente está ainda sobre a reverberação por 7 dias, aonde todo o grupo está fazendo decretos como para quebra de pactos e todas essas coisas que naturalmente todos nós, de alguma forma, a gente não sabe as programações que a gente fez e que isso entra em sincronia com as programações de que a humanidade, como nós fazemos parte disso, tem sofrido, vou falar desde a época da Lemúria, da Atlântida. Como nós somos remanescentes da Atlântida, foi bastante interessante essa turma anterior, e que ontem eu deixei a mesa aberta por 3 dias, e a egrégora já tinha me soprado que no dia 31 de dezembro, que é considerado também o dia de conselho kármico, para que eu abrisse mais uma possibilidade de outras pessoas que de repente até se sintonizaram, mas não se sentiram, às vezes até se desconectaram, esqueceram, né? De fazer uma nova abertura. As mesas pontuais metatrônicas, quando a gente faz mesa pontual, quando a gente abre, essa mesa ela pode valer para outras situações, mas aqui o que a egrégora me pediu foi para que eu criasse essa possibilidade do dia 31, da qual eu vou fazer parte também. Eu estou experienciando aqui uma queimação no laríngeo, muitas pessoas tiveram questões no laríngeo, e o laríngeo tá relacionado à nossa comunicação, não é? E assim, quanta coisa a gente tem embotado, quanta coisa a gente, vamos pensar nessa vida, a gente quis colocar para fora, e a gente sublimou isso para de repente não causar conflito, tipo, não adianta eu falar, enfim. Então, de muitas pessoas ali relataram essa sensibilidade no laríngeo. Eu tinha melhorado um pouco, e essa madrugada eu acordei várias vezes com a garganta ardendo, queimando. Agora mesmo eu fiz uso de própolis e prata coloidal para dar uma sossegada. Antes de dormir eu vou fazer a mesma coisa, porque à noite sempre a gente fica mais paradinho, né? E vai criando uma secreção natural pela questão inflamatória. E é interessante porque assim, eu não tenho nada pontual agora consciente do que possa ser, tipo, Glaucio, o que você está deixando de falar? Assim como muitas pessoas do grupo, a mesma coisa, né? E muitas das pessoas sentiram durante a abertura da mesa e no decorrer, né, que depois a gente foi conversando no grupo, o cheiro de cigarro, fumaça de cigarro. Bastante interessante, porque aqui em casa eu sofri bastante essa questão do cigarro, né? Eu era fumante por tabela, e me fez lembrar algo que até acabei esquecendo de falar no grupo. Não esses últimos dias, mas recentemente eu vi uma filmagem que é lindo de ver, né? Mas já por 2 vezes isso me chama a atenção, de ver um filminho de um nenezinho na barriga da mãe, chutando, fazendo tudo aquilo, e a primeira imagem de olhar para aquilo me foi uma claustrofobia. E aí me caiu uma ficha muito grande por conta dessa questão do laríngeo e de todas essas coisas. Eu tive bastante problema respiratório quando, por volta dos 9 anos, eu fui assim até uns 20 e poucos anos tendo questões de
faringite tinha bastante, de ficar sem voz completamente, mas bronquite, as rinites alérgicas eu tive bastante. Hoje, graças a Deus, eu não sei o que é isso, mas quando alguém sofre disso, fala, nossa, eu sei o que é. Porque eu vivenciei muito tempo, isso era muito recorrente, né? E me fez lembrar porque, naturalmente, quando minha mãe estava gestante de mim, ela fumava, né? Então, essa primeira impressão de que, naturalmente, todo esse relato das pessoas que fizeram parte, e recentemente eu vi um videozinho de um bebê me mostrando o que o bebê, ele soluça, ele faz xixi na barriga da mamãe, ele chuta, ele dá risada, ele faz um monte de coisa, é lindo. Mas num primeiro momento, já não é a primeira vez, por isso que eu estou dizendo que me chamou bastante atenção, eu senti uma sensação de claustrofobia. Então, até um astrólogo uma vez, ele me perguntou, dentro do que algo que ele tinha visto no meu mapa astrológico, se minha mãe um dia tinha me dito, ou se teve algum problema na minha gestação, de eu estar, de repente, envolvida pelo cordão umbilical. Eu falei, não, eu nasci de cesárea, mas a minha mãe nunca relatou nada, né? Porque naturalmente isso, no momento do nascimento, isso é visto pelo médico, é passado só se acontecer alguma coisa e não foi passado para minha mãe, né? Que pode ser, mas a minha mãe na época não falou, não teve problema nenhum no teu nascimento, né? Mas esse processo, né, de um cordão no pescoço, por exemplo, isso me remete, porque na fala das pessoas, isso me remeteu também a coisas que me vêm muito da Inquisição. Eu tive já e tenho registros déjà vus de processos meus no processo da Inquisição. Então, não vou começar a falar aqui, porque senão vocês vão ficar com receio e, na verdade, a gente não está experimentando isso. O que a gente tiver que cartasear no corpo vai vir de forma sutil, como uma forma, o que eu estou entendendo desse processo todo que a gente está acompanhando desde sexta para cá. É que a gente está definitivamente interrompendo processos que causam dor e sofrimento e que faz parte de uma programação. Então, eu entendo essa programação como questões que a gente está vivendo na nossa realidade física, financeira, em todos os aspectos, e que o grupo que se forma para trabalhar, e como foi a abertura do grupo para essa questão, veio para essas 30 pessoas, incluindo eu, essas questões que eu mencionei, que a questão do cigarro, o laríngeo, as pessoas sentiram câimbras na batata da perna. Então, o que significa pernas, a parte do joelho para baixo pela linguagem do corpo? Futuro. E as pessoas mencionaram assim, eu sinto como nós, tem nódulos na panturrilha, né? Então, o que significam esses nódulos? São interrupções, obstáculos que estão impedindo o nosso futuro. Então, gente, olha a importância, por isso que eu estou gravando esse videozinho aqui, a importância de um trabalho, como o relato de uma querida irmã, que ela falou assim para mim, hoje, quanto que mudou isso, porque eu era muito cética. O meu trabalho, eu sou muito baseada na comprovação científica, e eu, pelo processo do meu despertar, assim, foi incrível, porque dentro do relato dela, o que ela está vivenciando também, os processos de liberação e libertação que o grupo, de forma geral, está manifestando, em nós e tudo que está atrelado a nós. Então, hoje eu tive um feedback, sem querer, de pessoas que passaram mal do outro lado do mundo, mas que a gente de repente tem uma certa conexão, e aí vem uma coisa clara assim, ó, tal pessoa vivenciou tal coisa, porque tem a ver com esse trabalho que foi feito, porque nós somos uma rede de comunicação, né? E o grau de afinidade que a gente tem, não só dessa vida, mas um tipo até de relacionamento que você possa ter tido, hoje você não tem relação mais íntima com determinadas pessoas, mas em outras vidas a gente não sabe, né? Então, muita coisa para mim, como estudiosa e como uma cientista, no sentido de olhar e tentar entender todo esse viés espiritual, nesse campo vibracional, essa parte energética, o que está por trás de todas essas informações, tem sido muito rico e transformador, né?
Então eu estou gravando esse vídeo porque no dia 31 próximo, no mesmo horário das 18 horas, por que às 18 horas? Eu posso até fazer às 15, né? Porque 18 horas é horário de Mãe Maria, tá? Todos os dias, principalmente aqui no Brasil, não sei em outro lugar do mundo, às 18 horas é o horário da oração, o horário de Maria. Então, para quem sentiu o chamado, o valor é o mesmo que eu coloquei, porque foi pendulado isso, é R$107, mas é um tratamento que ele transcende, né, o trabalho da mesa, onde eu faço essa abertura da mesa, e aí eu vou traduzir em áudio o que as peças dessa mesa, na colocação dentro dos gráficos e tudo isso, o que ela está querendo trazer para a gente enquanto grupo. Então, assim, vai ser uma nova abertura. E as pessoas que vão sentindo o chamado, e que eu vou fazer parte também, porque o meu nome faz, eu trabalho junto com vocês, olha eu com a garganta, né? Hoje tá melhor, de manhã eu tava mais rouca, mas agora eu tomei o própolis, deu uma queimada boa, deu uma neutralizada um pouquinho. Mas entendendo esse processo, que às vezes não é uma coisa de que o que eu deixei de falar há pouco tempo, não, é o que eu deixei de falar dentro de uma vida inteira. E que vem o sinal para falar assim, ou você se posiciona, nós estamos te mostrando, ou você se posiciona, ou se posiciona. Então, quanto mais rápido a gente entende o processo da comunicação, e é muito simples, né? Da gente se posicionar mesmo, de se empoderar e falar, não, agora não é deixar para lá determinadas coisas, não é discutir, não é necessariamente só falar, verbalizar, mas tomar uma atitude. Né? Às vezes a comunicação não está só no falar, lógico, laríngeo, verbalização, mas as atitudes que eu vou ter em relação, estou falando de mim e que pode estar, é bem pertinente com todas as pessoas que estão sentindo laríngeo, que a gente tem uma tendência tipo, deixa para lá, achando que isso não vai fazer mal para a gente. Então, os sintomas eles vêm num grau de intensidade maior ou menor para te chamar a atenção e falar, não, eu preciso que você, eu tinha melhorado, de ontem para hoje a dor veio de novo, né? Tipo assim, não, eu preciso pontuar você, te dar esse sinal, senão você vai deixar passar batido algo que você precisa meditar para entender qual é a atitude que você precisa tomar em relação a esse sinal que o teu laríngeo está te dando. Então assim, eu já me comunico bem, mas profissionalmente. Então, até poucos dias atrás, semanas atrás, o meu professor de iridologia, olhando o meu rosto e tal, falei, você precisa falar das suas emoções. E aí ele me falou assim, é difícil, né? Porque a gente não tem, não é todo mundo que que a gente possa confiar para falar das nossas emoções. Eu falei, você matou a charada, né? Então, assim, o que eu tenho acumulado de tantos anos? 50 anos, que eu tenho 50 anos, mas o que está atrelado a outras vidas e como a gente está num processo de transição planetária, o grupo que faz parte disso, a gente trabalha em conjunto, um dá sustentação para o outro, por isso que nós trabalhamos em grupo. Esse grupo que já foi trabalhado vai dar sustentação para o próximo, nesse próximo vai ter uma abertura mais ampla aí vamos ver se vai vir a mesma coisa, se vai vir uma outra condição para a gente trabalhar enquanto grupo, mas nós como representantes de tudo que está sendo trabalhado no planeta, no processo de regeneração. Então, dia 31, às 18 horas, eu vou abrir essa mesa, vai ter um grupo específico que eu crio esse grupo no WhatsApp, depois eu passo esse áudio, né, da tradução do que a mesa está querendo dizer para nós. E depois, dias para frente, a gente combina, né? Lógico que vem aí ano novo e tal. De repente a gente tem que deixar um pouquinho mais adiante, mas a gente vai conversando no grupo do WhatsApp, porque é um trabalho terapêutico, gente, que está sendo excepcional. Porque dentro desse grupo e desses grupos, dentro desses trabalhos, a gente tem liberdade para falar sem ser censurado. E olha uma palavra que eu acabei de falar e que fecha esse podcast que eu gravei aqui, né? O quanto a gente foi censurado. E o quanto em termos de mundo, a censura ainda isso tá, logo mais cai por terra, mas
o quanto a gente teve que censurar os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a gente tinha vontade de falar, até mesmo a dificuldade de dizer que gosta de alguém, a dificuldade de dizer que ama alguém. Quanto tempo eu tive dificuldade de falar aqui em casa que eu amava minha mãe, meu pai e meus irmãos. Tamanho a experiência de vida, a dificuldade, quantos assim, o que eu estou dizendo, quantos aí não têm as mesmas questões. E a gente está no mundo, no processo agora do amor incondicional. Então, fica aí o convite para dia 31, eu vou colocar aqui a descrição, né, embaixo desse vídeo. Na verdade, que vai fazer parte aí uma nova mesa, uma nova abertura, um novo campo de energia para esse novo grupo que vai se integrar, né? Eu vou abrir espaço porque a egrégora me pediu para repetir isso no dia 31, que é bem antes da virada do ano, porque o ano que vem a gente entra no ano 9, o ano de conclusões. Então, como eu falei no grupo anterior, a gente sabe que ano 9 é ano de decisões, de ruptura de algumas coisas. Então, a gente pode mitigar muitas coisas que poderiam ser desagradáveis, já antecipando processos no sentido, como que a gente antecipa? Tomando consciência de algumas coisas e tomando atitudes para um bem maior, para que a gente não precise passar por situações desconfortáveis. Então, o trabalho da mesa, a egrégora foi me dizendo, falou, agora você está entendendo aquilo que você pediu para mim há anos atrás, lá no começo da pandemia, que eu perguntei para a egrégora, e foi exatamente aqui, estava até um dia como esse, que começou a surgir toda a história aí do vírus e todas essas coisas, e eu pedi para a egrégora que me informasse, que me direcionasse, porque eu sabia que eu ia ter que ajudar muitas pessoas. E aí me veio, depois desse processo todo, ontem veio o mentor e falou assim, você lembra quando você falou que você queria saber de determinadas coisas, porque você sentia no seu coração que por saber de informações que nem todo mundo estaria pronto para saber dessas informações, e sempre o que eu falo quando as pessoas me criticam, você fica vendo essas coisas, tal, que acontece no mundo no subliminar. Eu falei, e sempre a minha resposta é assim, eu preciso saber, porque eu preciso saber o que está ocorrendo no entorno, para que eu possa ajudar as pessoas, preparar as pessoas para transcender aquilo que de repente possa ser um show de horror. Isso me foi confirmado depois desse trabalho com essa mesa em específico, que a egrégora, o mentor veio e falou, você lembra quando você fez essa pergunta, esse pedido? Agora você está compreendendo mais o teu trabalho, todo o trabalho que você está fazendo esses 4 anos e o que tudo isso que você está agregando, a importância agora de determinados trabalhos que propõem agregar essas terapias de grupo, onde dá liberdade das pessoas falarem o que elas quiserem, sem críticas, porque todo mundo se entende nesses grupos. Então, gente, um vídeo bastante grande aí, mas penso que vai ressoar bastante com o que você está sentindo, porque somos todos um. Então, mesmo os que participaram anteriormente, querem participar de novo, porque né, naturalmente vão perguntar, eu posso fazer de novo? Passou de 7 dias com toda certeza, vai passar um pouquinho mais, né? Porque esse trabalho ele continua, a gente cria uma outra egrégora com outras pessoas que agregam, e assim, entrando em sincronicidade, em concordância com o que está sendo trabalhado no planeta. Porque a mesa axiatonal, metatrônica axiatonal quântica, ela está ligada com a chave 317, que é da astronomia médica. Isso é algo bastante complexo que está escrito nas chaves de Enoque. Só para traduzir isso em miúdos, dentro do que eu entendo, porque a gente está entendendo nesse processo todo, no trabalho todo que eu estou fazendo com essa mesa e tudo que eu venho fazendo de um tempo para cá, é ligar a nossa malha magnética individual à malha cósmica, que tem a ver com os nossos meridianos de acupuntura, e toda a atualização que a gente recebe de tempos em tempos, isso sempre foi assim, aí entra o Reiki, entra a cura quântica, entra o religar, entra a sintonização, Theta Healing, entra barra de Axis, essas coisas, entre outras coisas, as mesas radiônicas,
tudo isso de tempos em tempos, cada vez que a gente entra em contato com isso, a gente atualiza o nosso campo com o campo atual da Terra. Só que essa mesa em particular, metatrônica axiatonal quântica, ela já tem um pull, porque ela tá totalmente alinhada com a ordem de Melquisedeque, Metatron e Micael. São 3 correspondentes que estão mais perto de Deus, ou o próprio Deus em ação. Eu nem quero mais falar o nome de Deus, porque, segundo já também informações, vamos falar uma energia, tem outros nomes, mas eu prefiro chamar de uma consciência crística e da fonte criadora que tudo é e manifesta, porque é bem possível que a gente se surpreenda com os nomes que foram colocados para a gente, que foram inventados para uma distorção, para também uma programação não muito bem positiva. Espero que vocês me entendam e a gente tem abertura para falar sobre essas coisas no Zoom, né? Aqui eu não posso falar muito a respeito, mas está bastante intenso esse trabalho com esse grupo, né? Uma família que a gente está criando, e eu faço esse chamado para que você faça parte dessa família, ou seja, a família espiritual. Para que de fato, gente, chegou o momento de a gente cancelar tudo aquilo que impede a nossa felicidade e a abundância. Então tá aí um chamado que eu só sou uma operadora dessa mesa, eu sou uma facilitadora, né, como professora, como educadora e tudo isso, na qual eu me trabalho junto com vocês nessa mesa, também tenho as minhas catarses, e que faz parte aí de todo um processo que a gente acolhe, entende, mas a gente salta quanticamente mesmo. Então, você não precisa estar em tempo real, então a mesa ela é feita, não é pelo Zoom, eu faço a mesa, a gente vai conversando pelo WhatsApp, depois eu passo o áudio, como eu estava falando, da tradução da mesa, e aí a gente combina um Zoom, que também fica gravado, porque eu vou escolher um horário que não vai dar para, melhor aqui, cada um vai ter um horário, de repente, que não vai poder na hora que eu marcar, não vai poder ser naquele horário, mas vai estar gravado, e a gente vai estar sempre em contato pelo WhatsApp. Então, assim, pensa aí, você não precisa, tô sem tempo. O bom desse trabalho com a mesa é que a gente não precisa estar deitado, não precisa estar às 18 horas sentado, enquanto a Glaucia está trabalhando lá eu tenho que ficar quieto. Não, vida normal, vocês só vão estar sintonizados, sabendo que está acontecendo um trabalho, né? E a egrégora prepara se a gente tem que dormir, se a gente tem que cancelar, não é nem cancelar nada, mas assim, tudo é programado para que você, para todos os envolvidos, aonde quer que estejam viajando, todos sejam protegidos e que ancore aquele campo de energia quando vocês estiverem seguros em suas casas, e, enfim, num movimento dentro de uma realidade que vocês não se prejudiquem no sentido, não vou poder sair porque estou me sentindo mal. Estou dando exemplo, não que as pessoas se sintam mal. Mas um dos relatos foi sonolência, às vezes uma necessidade de ficar mais quietinho, que isso é muito particular, tá? Mas nada que a gente não possa seguir a nossa jornada livremente. Então eu deixo aí esse convite, é só entrar em contato, eu peço que você entre em contato comigo direto pelo WhatsApp, para a gente ir formando essa egrégora para o dia 31, da qual eu também, e todos já que fizeram o trabalho, vão dar suporte para esse novo momento do 31, que é a virada de 2024 para 2025. Gente, até dia 31 promete muita energia, e o começo de 2025, mas 2025 todo promete muito mais. Então, se essa mensagem te toca o coração, não deixa para depois, mesmo porque não há impedimento nenhum. O impedimento é você, a tua mente, que de repente cria alguma circunstância para não fazer parte disso, que é o medo. Não precisa ter medo, porque cada integrante vai receber aquilo que o corpo vibracional, o corpo energético, ele suporta, nem mais e nem menos, porque o Criador, a fonte criadora, sabe de tudo que nós necessitamos. Então, não vai dar de mais e nem de menos. O que a Glaucia precisa, o que cada um que vai participar desse campo de energia necessita para o seu adiantamento. Jamais atraso, só adiantamento. Se você quer se
adiantar no sentido da felicidade, da abundância, de ser quem você é e não estar, venha fazer parte disso, porque os relatos, as nossas reuniões, as nossas trocas estão sendo maravilhosas. Pessoas que deixaram de fumar da noite para o dia, como os relatos que eu tô lendo aqui no grupo, entre outras coisas maravilhosas que têm acontecido. Então, não sou eu que faço, é a egrégora que faz por conta da nossa abertura. Então, que você sinta o chamado para fazer parte dessa grande transformação.